Olá, gente. Nós estamos começando mais um Tecendo Amanhã. Esta série de podcasts que vem discutindo os temas aí que são caros ao mandato de Marcelino Galo. Hoje um programa muito especial. Nós estamos aqui com presenças importantíssimas para a nossa Bahia, para o nosso Brasil, nesse novo ciclo que a gente está vivendo, em que a cultura ancestral vem aí dizer, né, a que sempre esteve aqui e por quê, né? Vem nos reorientar, parece. Então a gente está hoje aqui com o cacique Babal, está aqui presente. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende da hora que a pessoa estiver assistindo, viu, Babal? É um prazer ter você aqui no Tecendo Amanhã. Muito obrigado. Estamos aqui também com a Mangaí Pataxó Ranhan, que é um prazer ter você aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. E o deputado Marcelino Galo, que a gente tem feito essa parceria aqui, né, Galo, com esses papos tão bons que a gente tem. Com certeza. E hoje, sem dúvida nenhuma, um dos melhores, né? Então, a gente já sabe. Um guerreiro aqui, um dos grandes caciques desse país, né? E a juventude indígena, né? A Mangaí é uma liderança, né? Ela organiza a juventude. Então, não poderia ser melhor, né? Um programa que a gente vai conversar sobre a luta desses povos, dessas nações, são os nossos povos originários, né? E que hoje chega a essa situação de lutar cotidianamente, né? O Babal, eu conheço ela há muito tempo, ele não descansa. Essa luta pelo seu povo, né? E ele tem uma das características mais importantes, porque ele conseguiu construir autonomia econômica, autonomia financeira, independência, né? É uma luta que ele incorporou a demarcação do território, ainda inconclusa, não feita. Impressionante. Uma luta de tanto tempo. Eu acho que agora Lula tem que fazer isso. Lula, o Poder Judiciário, não é mais possível a gente aguardar, né, esse território de tantas lutas. É isso, eu vou apresentar os dois. Está aqui a Mangaí, ela é jovem indígena, né, e conselheira estadual do Conselho Estadual de Juventude da Bahia, o SEJUV, né, e coordenadora de gênero na Engaja Mundo, né? Depois você falar um pouquinho da Engaja Mundo para a gente. E Babal, cacique, líder indígena, representa e atua na defesa dos Tupinambás de Olivença em um violento e permanente conflito quase, né, fundiário que atinge o sul da Bahia, na região entre Buerarema, Ilhéus e Una. Em 2018, ele recebeu a Comenda 2 de Julho, né, na maior honraria na Casa Legislativa, que foi proposta pelo deputado Marcelino Galo. Então, Comendador Babal, uma honra tê-lo aqui também, junto com a Mangaí. Me conte um pouquinho vou querer um pouquinho da história das duas nações, né? Eu sei que Babal tem uma história que é a dificuldade de ser reconhecido como indígena, é isso? Lá não houve, até vocês conseguirem isso lá no passado. Você era questionado na imprensa, jogavam na imprensa, falavam que nem era indígena. Não houve essa tentativa de descaracterizar vocês? Vou explicar o que acontece no Brasil. O Brasil é um país invadido, com pessoas que, quando depois invade, ele tenta descaracterizar os que ali vivem. Então, aqui na Bahia, eles dizem assim, são caboclo, não são índio, para dizer que a pessoa não tem direito. Você chega no Amazonas, eles estão dizendo a mesma coisa que está dizendo aqui. Porque estão na cidade, você não é mais índio, você não está na cidade, você não está lá dentro da mata, você não está nu, você vestiu a roupa, você não é mais índio. Ou seja, trata nós, nações indígenas, como se fosse uma doença. Se pegar um celular, deixa de ser. Se tem um carro, deixa de ser índio. Se você tem que ter um território, ficar isolado e os outros invadindo, fazendo o que bem quer. Só é considerado índio no Brasil aqueles que aceitam a invasão do outro, baixa a cabeça e aceite a humilhação. Aí, esse é um índio querido. Mas quando você faz o enfrentamento,
Aí você deixa de ser índio. Você é bandido, você é falso índio, você é alguém que supostamente aí entra algo suposto, mas isso não é de agora, Marcelino, vocês estão assistindo. Você tem que pegar isso para entender o que acontece hoje, tem que voltar ao século XVI, século XVII, do suposto o bom selvagem e o mal selvagem. Tem que ir lá para entender o que significa isso hoje. Quando você tocou na questão nós Tupinambá, não tem como alguém contestar nós, porque nós estamos há 500 anos guerreando contra os invasores. Aí a agressão contra nós se torna perversa, porque é a etnia que nunca aceitou a invasão. Nós somos a etnia que, quando a capitania de São Jorge dos Ilhéus era a maior exportadora de açúcar do Brasil, escravizando os índios Tupinambá, tem que ter isso claro. Durante 35 anos no Brasil, escravizados foram os índios Tupinambá, as etnias Tupi. E era produzida açúcar para levar para a Europa, os Tupinambá se organizou, resgatou os seus índios, seus parentes, dentro dos engenhos de açúcar e botou fogo em todos os engenhos. Ou seja, em uma noite, nós destruímos todos os engenhos e libertou nosso povo. Olha só. Então, isso aqui fez declarar uma guerra contra nosso povo. Você tem que pegar que a coroa portuguesa, quando se instalou em Salvador, a primeira lei que criou foi considerar os Tupinambá inimigo da coroa portuguesa e tinha a etnia a ser assassinada, todo mundo tinha direito e dever de matar os Tupinambá. Aí vem a segunda. O Papa também declarou que os Tupinambá deveria, por não ter alma, deveria e deve ser nunca ter direito a território. Isso é muito grave. Isso lá atrás, né? Lá atrás, nós estamos falando no início da colonização. Você está dizendo, olha bem, o Papa, por nós ser povos canibais e comer alguns jesuítas, né? Assado, frito, de algumas formas, né? Então, até o Pereira, né? O Sardinha. Então, o que acontece? Então, a Igreja Católica excomungar os Tupinambá e decretou que a coroa portuguesa deveria, junto com a igreja, e a igreja tinha a força junto, exterminar os Tupinambá. Então, para não se alongar muito, esse é um trecho que explica o que acontece hoje. Nós somos a única etnia que até hoje não tem terra demarcada no país. Nós temos vários povos tupis com terra demarcada, mas aqueles que dizem, não, eu sou tupi porque eu sou Tupinambá, não importa se é Bahia, se é Maranhão, se é Pará. Para você ter noção, no Baixo Tapajós tem 21 territórios lutados por Tupinambá com 21 mil indígenas. É 12 territórios com 21 mil indígenas Tupinambá. Também está igualmente nós aqui, sem terra demarcada. Olha só, aí você está vendo a história de outro lado. A gente que estuda na escola não conta uma história para a gente nos detalhes que está aqui o Cacique Babal contando. Na Mangaí, você também, o povo, o Pataxó também provavelmente tem uma história a contar que não é contada nas escolas, né? Na formação do seu povo, da sua nação. Eu sou do povo Pataxó-Rã, né? O povo Pataxó-Rã, ele é composto por vários povos, né? Cariri-Sapuyá, Bainã, Tupinambá, Pataxó, dentre outros, né? Que vai compondo a comunidade, o território. E a nossa luta lá é de muitos anos, né? Desde a década de 70, 80, a luta pelo território, ela é de forma intensa, sangrenta, né? Violenta, tanto que a gente já perdeu para mais de 50 lideranças, né, do nosso povo devido à luta pelo território. E 50 seria agora, na atualidade, né? No tempo que a gente está vivendo. De lá para cá. De lá para cá, desde dessas décadas, né? Os conflitos territoriais, eles sempre foram muito intensos, né? Eu cresci vendo, né, as lideranças sendo assassinadas dentro do território, fora também, como fizeram com Galdino, né, em 97, o ano que eu nasci. E lá a gente também, né, na região, teve esse passado, né, de conflitos, e as pessoas, né,
persistia nessa visão genocida, né, de criminalizar o movimento indígena, as lideranças indígenas, as perseguições, né, dentro da comunidade, dentro do município também de Pau-Brasil e região. E o nosso território ele foi demarcado em 2012, depois de muitas idas e vindas e reivindicações em Brasília. Em 2011 foi achado urnas funerárias, né, dentro da minha comunidade, que comprovou que lá o nosso território é de fato indígena, né? O STF ele estava exigindo, né, da liderança algo que comprovasse, e mesmo tendo todas as provas, falas da liderança, dos mais velhos, eles não queriam demarcar, né? E aí, em 2012, achou essas urnas e foi o que comprovou, mas os conflitos não cessaram, né? Final do ano passado, a gente teve uma grande perda, que foi a perda do cacique Lucas Cariri Sapuyá, né? Sim. Foi assassinado. Tivemos também, no início desse ano, né? E agora já à véspera de fazer um ano, o assassinato da pajé Nega Pataxó, né? E também a tentativa, né, de assassinato do cacique Nailton, que é um dos caciques mais antigos do povo Pataxó Rãe. E então os conflitos eles continuam, né? Então acho que a juventude vem nesse sentido de dar continuidade a essa luta, que é uma luta ancestral, né? Não é só o território, é a continuidade de uma geração, de uma cultura, de uma história, de uma memória. Então tudo isso que está em jogo, né? Então a Bahia sendo o estado no Brasil com a segunda maior população indígena, ainda se depara com muitos territórios que têm esse direito originário negado, né, que é o acesso ao território. Mangaí, esse dado que você traz é muito importante, muita gente não sabe disso. A Bahia é o segundo estado em população indígena do Brasil. O pessoal acha sempre que a maioria está sempre toda lá na Amazônia, mas realmente o segundo estado é a Bahia. Marcelino, você que tem uma atuação aí, sempre atenta a essas questões, tem uma página importante, né, na questão do marco temporal, que é essa tentativa de dizer o que não foi resolvido até agora, não vai ser mais resolvido, né? Se vocês já não estavam lá, não é isso? Fazer um marco temporal para esses processos de demarcação. Mas Marcelino tem um fato curioso relacionado ao marco temporal. Você quer contar para a gente? O marco temporal que diz respeito aos povos indígenas é uma questão federal, né? Tem a ver ali que eles estão tentando estabelecer que aqueles que estão fazendo a reivindicação dos seus territórios após a Constituição, que não estavam lá, não têm mais direito. Aqui na Bahia, nós trabalhamos a questão do marco temporal, mas para os povos tradicionais, né? Sim. Não é um pouco diferente da... Que é a questão de fundo de pasto, fundo de gerazeiro. pasto e gerazeiro, porque aqui a Bahia é o estado interior, de fronteira interior, que tem mais terras públicas, terras devolutas, não matriculadas e terras públicas, né? Então, os povos tradicionais têm essa ocupação secular, ocupam esse território, dessas terras chamadas devolutas. Né? Devolutas porque a coroa doou, as Sesmarias doou, e aqueles que não explorassem, ela poderia tomar de volta, então eles tinham que devolver. Mas só que esse povo ocupa secularmente, né, esses territórios, e com o avanço, né, a expropriação se deu lá, o nosso povo originário se expropriou, se fez toda de forma muito brutal, né, a retirada dos seus territórios e a extinção de boa parte das vidas também. Então, os povos tradicionais, eles não tinham seus territórios reconhecidos, não tem a documentação, pelas dificuldades naturais. E a opção que se fez pela via cartorial, mais do que da posse. Também nunca teve uma determinação política de você fazer a regularização fundiária, né? Prevalecendo ali os interesses dos poceiros, dos ocupantes informais daquele território. Então, houve uma lei, ou isso, infelizmente, no nosso próprio governo,
que dizia que para se autorreconhecer e solicitar a demarcação dos seus territórios, ficou definido para o de 31 de dezembro de 2018, que a partir daí não se poderia mais. Isso resultava em que aqueles que tinham interesse em ocupar essas terras, ocupar não, invadir essas terras, eles estavam autorizados. Então, prevaleceu o quê? Você ia ter uma oportunidade de fazer, na verdade, a segurança jurídica para os grandes investimentos, para quem ia produzir energia, para quem ia produzir o agronegócio. Segurança em cima de prática, segurança porque legalizando a invasão. Você acabou com a possibilidade de se autorreconhecer. Então, mas você fez Eu fiz naquela época, o pessoal eles têm uma associação estadual, uma articulação de fundo de fecho de pasto, apoiado pela CPT, apoiado pela ATR, apoiado também naquele momento pelo Geografar. Eles nos procuraram, né, e eles nos cobraram votar contra esse projeto. Então, quando ele foi para a Assembleia, eu votei contra e logo a seguir eu encaminhei um projeto para poder retirar essa possibilidade de dar um limite, que constitucionalmente não tem esse limite. Este projeto foi aprovado. Esse projeto ficou 10 anos, veja você. Aí ele foi judicializado, ele foi até o Supremo Tribunal, porque tem convenções internacionais que o Brasil assinou que dá o direito às comunidades tradicionais, de discutirem. Né? Então, ele foi aprovado na Assembleia, vigorou durante 10 anos e ficou tramitando o projeto para acabar e, ao mesmo tempo, no Supremo Tribunal. E o Supremo Tribunal foi mais rápido que a Assembleia Legislativa. Mas, para nossa felicidade, e é uma das coisas que mais me dá prazer de ser parlamentar, porque quando eu vi aquilo, é um prazer, é uma felicidade. Conte-me, pessoal, o que foi realmente que aconteceu? A Rosa Weber era a presidente, ela se referiu a esse projeto, leu a justificativa, porque se acabar com aquele marco temporal. Depois o defensor público da União, que foi ali colocado como amigo escuro, né? Ele também leu a justificativa do projeto. E ela aceitou que na Assembleia Legislativa já tinha um projeto como esse. E o Supremo deu ganho de causa aos povos tradicionais. Então foi uma vitória, né? Uma vitória. Então a gente apanha muito, perde muito, mas tem as alegrias aí. Tem essa alegria que acabou com esse marco temporal, que tem a diferença com o marco temporal, que precisa ser definitivamente também. Que continua esse perigo aí em cima das questões indígenas, dos termos indígenas, a tentativa do marco temporal. Olha, a questão, e todos sabem que é ilegal. Não há como você criar um marco temporal para os povos indígenas. Por quê? Todos os demais, você sabe a data que aqui entrou. Sim. Você sabe quando Portugal invadiu o Brasil, eles fizeram um documento e lá notificaram. Encontrei um bocado de indígena. Celebrei a primeira missa, eles estavam lá. Registraram, sim, documentaram que nós já estávamos aqui. Depois eles colocam, eles chamam a terra até de Pindorama. Sim. O país deles é Pindorama, terra das palmeiras. Aí vai mais à frente, sequestra os africanos e traz para cá. Tem a data que começou. Eles vão, faz os degredados de Portugal. Também tem as datas quando eles trouxeram os primeiros povos ciganos, Carlão, para o Brasil, para servi-los, carregando burros e levando cargas, como escravos também, que não é citado, mas os ciganos veio para o Brasil como escravos, para transportar cargas para os donatários de Portugal. E aí você tem as datas. E assim você sabe quando os franceses veio, o italiano veio, o alemão veio. Sim, cadê a data que nosso povo foi trazido? A data é essa, eles têm que saber a data que nós foi trazido. Aí eles querem
criaram a lei de terra em 1800 e não sei quanto, 1950. para que roubasse os povos indígenas. Porque a coroa já reconhecia que os povos indígenas tinham direito a seus territórios e não poderia ser invadido. Precisava ser protegido. Então, a lei de terra, aí criaram esse tal de cartório. Então, o cara chegava numa região e dizia, olha, tal região assim, assim, assim é minha. E a declarava. Depois ia lá e matava quem estivesse dentro, expulsava, e aí não foi mais só índio atingido. Foi todos. Inclusive os escravos libertos, que tinham seus quilômetros, e assim começou o roubo de terra no Brasil. Porque eles querem marco temporal para nós, começa em 88, mas eles não querem que a lei de terra comece em 88 para eles. Sim. Porque o correto era a lei de terra começar a partir de 88, não os direitos indígenas. Para que reformulasse para um cidadão só, não tivesse direito a 3 milhões de hectares de terra, Como existe. No como Brasil. existe. Agora reclama quando tem 54 mil hectares de terra para 5 mil índios, quando tem 47 mil hectares, que é o caso nós do Tupinambá, que nós estamos reivindicando para 8.600 e poucos indígenas viverem, se você estiver dando menos 4 tarefas para cada um, o território. Olha o absurdo. Isso que eu estou dizendo. O marco temporal é um engodo que eles fazem no Brasil para chantagear o governo e pôr a duro gasto, dura pena ao povo indígena, com morte, ataque, processo, que isso as bancas de advogado ganham muito e lucra muito. Para mim, isso é uma máfia montada para a extorsão de ambos os lados, tanto do lado lá do fazendeiro, principalmente das comunidades. Porque quando atinge o direito indígena, atinge sequestrando todos os outros direitos subsequentes. A Parente também sabe um pouco bastante sobre isso, tenho certeza que é atingidos. É uma aí que tem a característica de pegar uma geração de indígenas que teve aí, por conta das políticas públicas, né, dos governos dos índios, acesso, inclusive, à universidade, já a outra... E a gente está vendo isso acontecer no Brasil, né? A força da chegada mesmo dos povos indígenas para os meios que normalmente não estavam, né, na mídia, nas redes sociais, quer dizer, e aí fazendo um debate que está transformando um pouco a sociedade brasileira. A juventude tem isso, né, a juventude indígena. O que a gente observa é que essas propostas, projetos de morte, né, que a gente tem que chamar assim, ela surge num período que é desde a colonização, né? Então, a colonização ela não termina, não cessou. Ela ganha novas roupagens, né? Então, um período é chamado de uma PEC, aí depois vem PL, marco temporal, então só troca o nome, mas o objetivo, né, ela continua o propósito, né, de exterminar com os povos indígenas e de retirar os direitos, né, do nosso povo. E aí a juventude indígena, ela entra nesse sentido de entender que hoje a luta, ela também se faz, e ela principalmente no papel e na caneta, né? Então é preciso entrar também na universidade para a gente poder contribuir na luta, no movimento indígena, né? Eu sou estudante do curso de Medicina Veterinária, minha irmã é do curso de Jornalismo na Universidade Federal daqui do Recôncavo da Bahia, e eu vejo a dedicação da minha irmã, né, em Tokovitch, escrevendo matéria, tentando traduzir o que está acontecendo, né, na área jurídica, né, que às vezes é nessa linguagem, não é linguagem de entendimento, de acessível, né, a linguagem técnica do direito, ela é também excludente, né, ela vem nesse viés de excluir, não de agregar, né. Sim. E aí a juventude indígena, ela vem no sentido de tentar traduzir isso, e aí é onde que faz produção, né, de material audiovisual, né, de comunicação, os comunicadores indígenas se esforçando para divulgar, né, e acessibilizar essas informações que às vezes a gente sabe, quando sabe já aconteceu, já está acontecendo, vai ser tal dia, né, e as portas fechadas. Então o sentido da comunicação indígena nesse sentido é muito importante, porque às vezes um parente que está numa região de difícil acesso, se você faz um material de comunicação, um vídeo, um áudio, um podcast, alguma coisa, você compartilha, a gente já consegue acessar aquela informação. Então, isso é muito importante, porque isso nos mantém atualizados de tudo isso que compromete e nos ameaça, né? Ao mesmo tempo que mobilizar através da rede social, né, para a gente poder
ter mais, né, apoiadores, né, movimentos que se somem ao movimento indígena, esse processo de sensibilizar a população brasileira, de entender que a luta dos povos indígenas, ela é uma luta de todos, ela precisa ser uma luta de todos, né? Que defender os povos indígenas, defender floresta em pé, defender, né, meio ambiente, nesse enfrentamento contra as crises climáticas, né? Então a gente vê os territórios indígenas aí com as áreas verdes protegidas. Então, a luta indígena, ela é essencial, né, para a garantia da vida. Então, as pessoas têm que entender que não existe floresta em pé se você não consegue garantir que os povos indígenas continuem vivendo e vivendo da forma como cada povo queira viver, né? Tem suas especificidades, sua cultura, sua tradição, porque no Brasil tem muita gente que pensa que é povo Tupinambá, Pataxó, Pataxó-Rarrã, Kayapó, Xinguano, é tudo igual, mas não, cada povo tem sua tradição, sua cultura, né? Tem sua diversidade, para mais de 300 povos no Brasil, né? Com suas línguas, suas tradições, então é preciso também entender essa diversidade e respeitar essa diversidade, coisa que a gente não vê nos grandes projetos, né, que é a importância, né, da consulta prévia livre e informada, né, dentro dos territórios, que não acontece. Então, que a gente vê uma série de... Isso é consulta prévia em qualquer processo de licenciamento, né? Para empreendimentos, essas coisas, né, tudo que visa, comprometa, que de uma certa forma vem impactar as comunidades, elas precisam ter isso garantido, né? E coisa que a gente não tem. Então, a luta ela é intensa, e a juventude vem nesse sentido de fortalecer, e aí um dos caminhos, né, é justamente através da comunicação, da arte, da música, né? Por isso que a gente está fazendo o Tecendo Amanhã, porque a gente acredita, né, Marcelino, que os povos ancestrais podem, quando a gente fala o futuro é ancestral, não é só um jogo de palavras, né, porque eles estão na experiência de viver com um futuro comprometido há muito tempo, né? Desde que os portugueses chegaram aqui, os povos indígenas vêm sofrendo e o futuro parece não ser nada promissor sempre, né, desde lá. E, no entanto, eles estão aqui resistindo. E a gente agora está vivendo isso, a sociedade, de modo geral, a questão climática pegando, a juventude, essa possibilidade de falar, aprendendo aí também com os povos tradicionais. Né? O desafio da juventude indígena, ele é muito grande, né? Essa necessidade de manter as suas raízes, né? A sua identidade, a sua cultura, ao mesmo tempo acessar a educação, né? E a educação universitária, ela é toda fora, ela é toda padronizada, é uma educação para conservar, né? Para você ali manter os interesses, né, da classe dominante, é o espaço de reprodução ideológica, né, formado por mercado. E essa juventude está nessa universidade. Ao mesmo tempo, está na universidade, está no seu território. Né? Como manter a sua identidade dentro, né, vencer o preconceito, né, vencer todo esse processo de resistência dessa universidade urbana, né, eurocêntrica ainda, fora né, desse contexto, e ao mesmo tempo preservar a sua identidade e o compromisso do seu povo, né? Voltar à sua aldeia. Então, pé na aldeia, pé fora. Então, é um desafio muito grande. Imagine, né? A Magaí, ela faz medicina veterinária, né? A medicina veterinária, a universidade tem o seu pacotinho. Né? Como eu também estudei agronomia na minha escola, hoje é o UFRB, ali, a UFBA, a gente aprendia um pacote. Né? E eu saí e fui trabalhar com a reforma agrária. Os ditos agricultores estavam num barraco de lona preta. Não tinha terra. Como dialogar, como aplicar aquele pacote tradicional, né, da técnica, da ciência. Então, eu louvo, tenho uma admiração muito grande. Há pouco tempo nós participamos de um encontro com eles, a juventude indígena, a beleza disso e, ao mesmo tempo, o apoio que eles precisam, né, para seguir em frente. Né? Então, isso é muito
muito importante, é preciso de apoio, é preciso de políticas públicas, né? Mas nós precisamos avançar na que é fundamental, a garantia dos territórios. Sem território não há identidade, não há como manter a cultura. Ela falou muito na questão ambiental, da luta por se manter a vida. Hoje, no planeta como um todo, 80% dos territórios que nós temos preservados, como florestas, área verde, é mantido por 5% da população global, que são povos originários. Olha só esse dado, gente. É importante esse dado que o Marcelino está dando. Repete aí, Marcelino, por favor. 80% do que tem preservado no mundo é preservado por 5% da população, que são os povos originários e os nossos povos nacionais. Então, a garantia da vida, né, dessa diversidade que é também necessário se manter, a diversidade, né, ali do ser humano, e esse ser humano que está no seu meio, preservando esse meio que a humanidade precisa. Claro que nós não estamos defendendo só preservar os povos originários, porque eles preservam o meio ambiente, né? Porque a gente está nesse ambiente. Não, mas é como um todo. coisa a mais ainda. Mas é a importância, né, que a sociedade tem que compreender. É uma ignorância profunda. O agronegócio que quer matar o indígena, que quer destruir, ele vai se destruir a si próprio. Porque nós precisamos da preservação da água, das florestas, para poder ter, né, aquela manutenção. Se não tiver isso, não tem chuva. Se não tem chuva, vem seca, seca os rios, acaba a água. Sem água não se produz. Eles já estão tendo problema de polinização, né? Porque não tem diversidade, não tem polinizador. Não existe nada mais justo e correto do ponto de vista da preservação da vida, porque a natureza, ela é um sistema, é a infraestrutura natural que ali nós temos que colher os ensinamentos. Nós temos que aprender como a natureza funciona. E a gente vem simplificando esses ecossistemas, acabando com a biodiversidade e destruindo a vida. Aí eu queria ouvir, então, de vocês, como é, Babau, a gente sabe que conquistou, né, nessa dicotomia que você falou, de conviver com a nossa sociedade, com os nossos saberes, e ao mesmo tempo preservar o de vocês. E vocês, nas terras de vocês, como é viver lá, nesse diálogo, né? Por exemplo, você conseguiu uma autonomia econômica, vocês conseguem produzir, estar presentes no mercado, sem perder a forma de produzir responsável que vocês têm. Fala um pouquinho disso para a gente, Gabriel. Bom, isso aqui também se dá pelo processo de luta de cada povo. O que acontece? Teve muito povo que foi escravizado, foi tirado do território e foi levado para as zonas urbanas. Outros foi levado para uma região que não pertencia. Então ele teve que reaprender a viver, por exemplo, povo que era da Mata Atlântica foi levado para a Caatinga. Povo que foi da Caatinga foi trazido para a beira do mar. Houve essa inversão aqui no Brasil, mas nós, Tupinambá, nós temos um quê aqui que nós declarou guerra e enfrentou guerra. Então nós criamos federação de guerra, criamos núcleos de resistência durante todo o período. E também tinha a questão espiritual. A questão espiritual do Tupinambá, do povo tupi, é muito forte, que nós entendemos que nós não é um povo da terra. Nós é um povo que veio para a terra. E que nós estamos aqui cuidando, dando uma proteção, mas nós vamos voltar para a nossa casa, que é o reino dos encantados. Nós vamos voltar para lá. Uma hora nós voltamos para lá. E aí, nesse embate, tinha lugares sagrados que o povo teria que permanecer ali para defender aquele lugar sagrado, enquanto o outro povo ia impulsionando a guerra. E aí você vai entender por que nós, Tupinambá, ali no sul da Bahia, Serra do Padeiro, passa a ser tão emblemático para o país.
Porque nós, está lá escrito, quando nós enfrentamos Mendes Sá, quando Mendes Sá nos atacou e matou, fez Batalha dos Nadadores, tem lá escrito, quando chegou ali, nós já tinha produção agrícola, principalmente de mandioca, fazendo beiju, e por isso que eles puderam acampar. Aí nós vem com isso aqui, sai para o Rio de Janeiro grupos e mata a família Mendes Sá no Espírito Santo. Você tem que saber que o Tupinambá não morreu de graça ali, não, e foi para a reforma. Mas os grupos cá tinham que fornecer comida. Vou aqui tocar numa coisa, Marcelino, que é muito incrível. Farinha de guerra. Todo mundo conhece, né? Farinha de guerra, aquela farinha que a gente come sequinha na feira, compra. Essa expressão é na língua tupinambá, farinha de guerra. Ela era feita para os Tupinambá Guerra. Então tinha grupos de Tupinambá que trabalhavam, faziam a roça para abastecer os guerreiros no campo de batalha, no enfrentamento. Outros grupos caçando. Então nós é um povo sempre muito organizado, que sempre se reuniu a cada 5 ou 10 anos para planejar o povo por mais 5 ou 10 anos. E nós na Serra, nós permaneceu assim. Um grupo isolado no Alto da Serra, difícil acesso e fácil de se combater quem entra. Marcelino já esteve lá várias vezes, sabe bem que a Serra, você vê, hoje em dia, que depois de tirar tanta floresta ainda é daquele jeito, imagine anteriormente. Então, a gente conseguiu ficar no meio protegido, que a gente se autoprotegeu, e nossos avós, nossos bisavós, isso eu posso dizer que eles diziam, morra de fome, mas não coma na casa do branco. Né? Te oferecer, você diga que não quer. Que você não precisa estar sem fome, você já comeu. Mesmo com a volte, vai lá no igarapé, vai num córrego, pega um gajé, pega um lambari, assa, come, mas não coma. Não vá trabalhar, nós temos que ser autossuficientes. Então nós plantamos cacau, nós plantamos mandioca, nós plantamos banana diversa, nós fizemos nossas roças é um mosaico de plantas frutíferas. Que aí nós e os animais convivem no mesmo espaço. Então nossa carne era do saruí que ia comer o mamão, era do animal que ia comer a jaca, e ali nós ia reabastecendo e pescando no rio Una e se mantendo ali. Porém, isso teve embates criminosos que você atinge hoje. Em 1926, por essa autonomia nossa ser tão forte, que aí começa uma ligação muito forte com o território Han, foi quando declararam para o governo Getúlio Vargas que nós era comunista, porque nós trabalhava e compartilhava o fruto do trabalho. Então, todo mundo que trabalhava com Tupinambá, mesmo não sendo indígena, não recebia pagamento por dia, mas recebia parte da produção. E aí, na questão de Marcelino, que aí entra o confronto, e o povo que foi expulso da terra por causa disso foi os Han. Esse Marcelino que ele fala é o indígena. Marcelino O indígena. Isso. Não é galo, não. Não, é o Marcelino que era chamado o terror do sul da Bahia, o bugre que virou índio, meus primos, né? Então, esse daqui, travou, ele não foi chamado de comunista. Foi 12 anos do governo Getúlio Vargas combatendo nós, nessa sustentabilidade. Nós pôde proteger. Então, é um território que nós sabemos quando chegou as primeiras pessoas e como chegou. Nós sabemos que nessa aí, sim, quando declarou que nós era comunista, aí foi instituído pelo governo Getúlio Vargas um grupo que desceu para chamados paramilitar integralista, desceu para a cidade de hoje, Buerarema, que chamava Macuco, se estabeleceu para fazer a integração forçada do meu povo. Isso nós estamos falando ontem, você sabe. Sim. 1926 é ontem. Em termos históricos, Entendeu? Aí nós temos um outro CRE. Nós fizemos um enfrentamento a eles e nenhum deles conseguiu vencer nós lá dentro. Aí entra a rasteira do invasor. Ele sabia que nosso povo teve vida isolado na mata, a resistência às doenças ainda era pouca. E aí, eu falo isso que meus tios, ainda está viva minha tia, eles tudo falam. Eles trouxeram um corpo que estava do Nordeste chamado Pauludismo, do Rio de Janeiro, e jogou no Foz do Una, ali no Aquipe de Baixo, no Foz do Una, e jogou o corpo, contaminou até em cima, quase dizimou realmente meu povo. E aí foi obrigado Marcelino se render, se entregar a todas as pessoas para que isso viesse medicamento para salvar o restante.
Houve uma troca, a pessoa tem que saber disso. E isso também foi discutido no território de 50 léguas em quadro. Essa guerra toda aqui teve tudo a ver com terra, território e defesa. Porque nós não queríamos que criasse a ponte do Pontal para Olivença. Porque sem a ponte não podia passar aquele rio Cachoeira e não ocupar o nosso território. Isso aqui, você pode olhar, nós tínhamos soberania alimentar já. Então, nós se manteve, nós não inventou. Nós, na Serra do Padeiro, nós só apenas manteve o orgulho tupinambá de ser. Nunca fizemos acordo com o governo, mesmo o governo sendo aliado com o Lula, com o Jerônimo, nós vivemos no governo, mas não estamos dentro do governo. Porque nós, lá na terra, nós sendo tupinambá, nós temos a liberdade de escolha, a liberdade de decisão. Hoje nós estamos discutindo, sabe o quê? Como vai ser daqui nos próximos 30 anos que o sol aqueceu minha região. Então nós já estamos pensando nos produtos que vai sobreviver na terra mais quente. Adaptação às mudanças climáticas. Exatamente, e preservando ainda mais a floresta e plantando planta frutífera permanente, de raiz. Nós estamos criando um círculo alimentar e buscando e apertando. Olha, você fez o que está acontecendo hoje com nós. Então, nós queremos o arroz que dá em seca, nós queremos um feijão mais resistente, nós queremos um milho, porque nós precisamos manter nossa cadeia alimentar. Nós precisamos se preocupar como nós vamos estar daqui a 20 anos se a temperatura for para 40 graus no sul da Bahia. Porque chegou a 33, né, Marcelino? Para nós é muito alto. É muito alto. E eu vou aqui estender um pouco, eu estou preocupado e estou questionando toda vez que eu estou em qualquer podcast, qualquer coisa falando, porque o branco, nós estamos discutindo isso aqui, mas o branco está provocando uma mortalidade de fome no reino animal. Esse plantio único, soja, que bicho come soja, essa monocultura, os animais da floresta, tirou a floresta, eles não têm alimento para os animais estão sedentários, estão passando fome, as poucas matas que tem, eles têm que se refugiar. Mas não tem um espaço mais para ele andar suficiente. Eles estão passando fome. E nós precisamos pensar nisso. E o território tupinambá pensa nisso. Como os animais vão se alimentar. Como eles vão comer. Eles fazem parte do todo. É porque para ele existir, para mim existir, ele precisa existir. Ele faz parte da minha cultura espiritual, ele faz parte da minha cultura alimentar, ele faz parte da minha cultura de vestir e minha cultura de andar e falar. Não é qualquer coisa. Não é um animal que você pode... Não é um peixe que você pode jogar um veneno e matar. Nós temos história sobre nosso pitu. Nós temos história sobre nossa onça. Qual é o crânio? Os crãs tupinambá cada um tem um animal que representa um crã. Quando você extingue um animal desse, você está extinguindo um crã tupinambá. E aí, quando nos ofende a natureza, e quando ofende a natureza, nos ofende. E nós somos realmente, hoje todo mundo tem que ver que nós somos um povo soberano alimentarmente. E estamos cobrando do governo que o governo invista tecnologia. Tecnologia para a gente preservar a floresta, que 70% da Serra do Padeiro é Mata Atlântica preservada. E nós precisamos sobreviver naqueles 30% que nós já faz agricultura. Para você se manter, não dá para ser na enxada. Nós temos que trazer tecnologia. Sim. Para que esse lugar continue produzindo e nós ficamos de pé. Obrigado. É isso, a gente agradece, né? Então, diante de tanta sabedoria que vocês têm na história de vocês, né? Cada povo, cada nação com a sua sabedoria, como é que é conviver na universidade com a sabedoria, com a empáfia da cultura branca, que às vezes acha que vai trazer, né, toda a solução para os outros, etc. Como é que você lida com isso? Fale um pouquinho também da sua história nesse convívio aí que o Marcelino falou, que é tão desafiante. Um pé na sua cultura, um pé para entender como é que funciona a sociedade dos brancos. Primeiro eu queria, né, agradecer também o Cacique, porque aqui também está sendo uma aula, né? É muito bom a gente ouvir nossas lideranças, nossos caciques, porque é assim que a gente aprende, né? Na luta, no movimento indígena, essa é a nossa escola, né? Ouvir os nossos doutores, né, do território. E na minha comunidade eu tenho muitos doutores, né? Que não têm título de academia, mas têm da luta, do movimento, do território. Se você se perguntar assim, quais espécies de aves tem aqui, eles vão falar listas e listas. Ou qual que já teve no passado e não tem mais, eles já vão falar.
né? Então, esse é um conhecimento ancestral do território, né? E aí, quando o Cacique Babau traz essa questão dos animais, é fome e sede, né? E no meu território, o grande problema que a gente tem é a falta de água potável. Tanto que a gente, no território Caramuru e outras localidades do povo Pataxó-Rãe, tem que depender que traga água, carro-pipa. Nós estamos falando de que região da Bahia? É o sul Só daqui. para o nosso... Município de Pau-Brasil, o território Pataxó-Rãe faz parte do município de Pau-Brasil, Itaju e Camacã, né? E tem Potiraguá, né, também. É um território grande, então ele é pelo bioma Mata Atlântica e também um bioma de Caatinga, né, de sertão semiárido. Rio Pardo, já? Rio Tem um pouquinho antes. E aí é um território que a gente vê os impactos. Em 2015 teve a seca forte, né, que secou várias partes aí da região do Nordeste, e o nosso rio, o Rio Água Vermelha, ele secou e ficou terra pura. E ali, eu era um pouco mais nova, né? Pela primeira vez eu vi um rio que eu cresci comendo peixe, banhando, brincando, secar e ficar terra pura. E os mais velhos indo para a beira do rio, interceder por chuva, né? Rogando a Deus, né? Os encantados para que mandasse chuva, para poder aliviar aquela aflição do meu povo. Então é muito duro como as mudanças climáticas, que não é mudança, já é crise climática, está acontecendo, vem impactando o nosso povo, o nosso território. Quando você fala em questão de eu estar hoje na universidade, também estar no território, eu lembro que desde quando eu saí da aldeia, Cacique Ailza e vários outros caciques, né? Falou assim, você vai, mas você volta. Vai, mas volta. Então, eu já saí da comunidade para vir para a universidade com o entendimento de que eu estou indo estudar, mas eu tenho que voltar. Esse é meu compromisso, essa é a minha responsabilidade, voltar para o meu povo, dar essa contrapartida, né? E é um cenário, assim, também de autodeterminação no sentido da minha identidade, que também é questionada todos os dias. As pessoas me param na cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo, e me perguntam se eu sou do Brasil ou se eu sou da Amazônia. É essa a visão que tem sobre mim, essa leitura sobre mim. E aí, quando eu falo, não, eu sou daqui do sul da Bahia, as pessoas se assustam, porque parece que não tem compreensão de que na Bahia tem populações indígenas, né? E aí, dentro da universidade, a leitura que eu tenho, as pessoas, né, não indígenas têm sobre nós, povos indígenas, é aquele indígena lá do passado, de 1500. Tem a impressão, a sensação, o entendimento que a gente entra na universidade pela janela, né? Tem gente que é contra as cotas, né, no acesso ao ensino superior. É um preconceito gigante. Eu não tinha esse entendimento de que na universidade a gente ia se deparar com essas situações. E quando eu entro dentro da UFRB, a fala que eu fiz em diversos espaços, as cobranças junto com os demais estudantes indígenas a gente não está aqui enquanto número, a gente está aqui enquanto povo. E precisa respeitar a gente enquanto povos, né? Então, é uma luta constante para se permanecer dentro da universidade, para além da permanência financeira, mas a permanência simbólica, né, de nos compreender, de nos respeitar a nossa coletividade. Então, eu saí dentro da comunidade, mas com os pés bem firmes no território. E é por isso que eu sempre faço esforço de voltar. Minha comunidade não é perto da universidade, mas eu nunca, de maneira nenhuma, me afastei do meu povo, da minha cultura, né, da minha tradição, né, de conversar com os mais velhos e de ter a humildade de entender que eu, estando na universidade, eu não sou melhor, nem pior, né, nem superior a ninguém dentro do meu território, né? Então, o título, né, o diploma, ele é extremamente importante para a gente, sim, mas quando eu chego na minha comunidade, eu tenho que aprender a tirar a sandália, o sapato, pisar no chão e ter a humildade que eu sou jovem, enquanto jovem, estou aprendendo todos os dias, né? Então, tem duas universidades, a aldeia, o território e a UFRB. Que coisa. É isso, né? Essa sabedoria que a gente está tendo a oportunidade, você que está acompanhando Tecendo Amanhã, está tendo a oportunidade de ter essa aula aqui com as lideranças indígenas aqui, né, Marcelino? Com perspectiva de futuro, né, Marcelino? Você foi o autor da Lei de Agroecologia da Bahia, né, que foi aprovada, a primeira lei que o governo Jerônimo promulgou, que chama, né, a partir da aprovação na Assembleia, depois de tanto tempo
tramitação. Mas uma lei que você propôs, que você trouxe, tem a ver com o que eles estão falando, né? De agroecologia, dessa dinâmica de respeitar os animais, a biodiversidade, as condições. Você acha que a gente consegue ter mais perspectiva de futuro aí se a gente conseguir emplacar mesmo a agroecologia nesse cenário de ser fazendão exportador de grãos, de minério, de energia, que é tudo que querem para a Bahia, parece que é isso? Como é que é, Marcelino? Como é que é essa guerra aí? A agroecologia, ela hoje é uma necessidade de permanência a gente, como ser humano na Terra. Nós vamos ter que fazer regeneração, nós vamos ter que fazer conservação, nós vamos ter que preservar. Então, a forma de se fazer a agricultura, ela tem que se mudar. E isso não veio da onde? Nós aprendemos. É a ancestralidade, são os povos indígenas, são os povos originais e os povos tradicionais nessa prática. Então, a gente vai ser obrigado a fazer isso. E é bom que agora está na fase de se fazer um plano do Estado, já se aprovou a lei, e foi também uma felicidade muito grande aprovar essa lei, como 10 dias passados nós aprovamos a Bahia Cine, né, que era uma reivindicação. Bahia Filmes, que ficou no final, era Cine Bahia e virou Bahia dos Filmes. cineastas, né, do pessoal do audiovisual. E ali, nosso encontro com eles resultou de uma indicação ao governador, que aceitou, incorporou seu plano de governo e agora enviou uma lei ao executivo. Nós aprovamos. Eu fui ao legislativo. Eu fui ao legislativo, veio do executivo. E eu fui o relator. Então, a cultura, a preservação do meio ambiente são coisas que estão totalmente entrelaçadas. E essa aula fantástica aqui, veja a riqueza disso aqui. Então, aqui me faz lembrar de quando nós propomos uma comenda 2 de julho para o Cacique Babau, que a gente botou Cacique Babau, mas botou o nome dele lá de batismo, né? E foi a maior resistência que já houve a uma comenda quando eles tomaram conhecimento que o Cacique Babau era esse lutador que está aqui. Entraram no Ministério Público, certo? Depois o presidente, à época, fez contato várias vezes comigo para poder adiar. Então, aquilo, depois de 524 anos, um índio ser condecorado, indígena ser condecorado, né? Todo mundo ali é condecorado, né? E agora, não então, se discute muito, né? O virou pessoal um absurdo das figuras ali, mesmo a gente resistindo. Então, para ver, né, que como incomoda ao poder conservador, reacionário, que domina a emergência de figuras como essas aqui, certo? Ao ver uma jovem com a visão de futuro, de resistência e de capacidade de organizar o seu povo, isso é visto como perigo. Né? E ver o cacique que tem esse exemplo, né? Porque ele é respeitado. Não é só a gente respeita ele, mas ele se respeita e tem também um pouco. Aliás, faz parte, né? Essa tradição guerreira dos Tupinambás. Pela capacidade de luta, né? De construir uma organização que é poderosa. E a gente precisa dessa experiência. Né? Afirmar esse país como nação e ter dentro dessa nação as diversas nações. Né? Essa pluralidade. A nossa Constituição é única, né? Ela tenta nos colocar como uma coisa só, mas isso são depoimentos imprescindíveis para a gente compreender o que é o Brasil, né? A história de luta e hoje o que representa. A sociedade precisa saber o que é o marco temporal e o que ela representa
para todos nós do ponto de vista de prejuízo da vida, da economia, da ecologia. Então isso é fantástico. Então nós precisamos aprender, nós precisamos facilitar que a sociedade aprenda junto com a gente aqui. Mas quem está acompanhando, tecendo o amanhã, aqui que está acontecendo essas conversas que nós estamos tendo, está vendo essa de hoje, bem que você previu, né, que ia ser sensacional com essas pessoas, o tempo passou que voou, viu? A gente quase não conseguiu ouvir tudo que a gente gostaria, mas a gente vai ouvir mais um pouquinho ainda. Eu queria pensar na perspectiva exatamente, eu acho que agora, se você acompanhou esse programa, você está entendendo o que significa que o futuro é ancestral. Né? Quando a gente fala assim, o futuro é ancestral. A possibilidade de futuro que nós temos, Marcelino resumiu bem agora, você vai ter que voltar às raízes para poder passar essa quadra difícil que está secando os rios, né? Como você falou. Né? Então, é preciso compreender esse futuro ancestral, compreendendo o que significa essa ancestralidade, essa aula que a gente está tendo aqui. Então, eu queria que cada um fizesse sua despedida, né? Assim, com a vontade, né? Escolhendo aquilo que acho que ainda não foi contemplado nessa conversa, mas nessa perspectiva do tecendo o amanhã. Né? O que a gente pode trazer de esperança num cenário tão difícil que a gente está atravessando, como o Marcelino faz na política, e vocês das lutas específicas aí com seus povos, com suas nações. Né? Quem quer começar? Cabala. Olha, eu fico muito grato, Marcelino, por você estar aqui presente falando esse podcast para o público. E vou aproveitar para me falar uma coisa a mais. Uma coisa que anda me incomodando. Porque se discute meio ambiente no mundo inteiro e no Brasil. Porém, o que não entenderam foi a armadilha que montaram na questão. Os grandes empresários entenderam e viu a chance de se apropriar de algo belíssimo, bom, para daí ele lucrar financeiramente. O que é sério? A floresta brasileira são plantadas por nós povos indígenas. Então, nós plantamos ela para nos alimentar e alimentar os animais. Mas quando o pessoal vê um pau de óleo, vê um ibiruçu, vê um jatobá, eles derrubam e transformam em peça para casa. Mas na hora de replantar, eles replantar um mogno, um jiquitibá, quer replantar plantas que não produzem alimento para os animais. São chamadas árvores estéreas. Ela é muito linda para o ser humano. Ela é bonita quando você vê um pé de ipê todo rosinha, todo amarelinho, todo branquinho. Mas a quem ele alimenta? Só seus olhos, a beleza que você vê, mas a vida dos animais não. Aí você cria um deserto verde. Então tem muita gente aproveitando, olha, resistindo, vou plantar uma floresta de mogno, vou plantar Meu Deus do céu, minha gente, acorda. Nós estamos querendo salvar a vida na Terra. E a vida não é só humana. Tem a vida no gel. Então nós temos que plantar, não importa se de Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica ou Amazônia, as plantas frutíferas. Que na hora que nós também tivéssemos comida, não vai sentar mais os animais, vai continuar e vai comer. E vamos sobreviver. Então vamos repensar. Deixa o mogno sendo mogno, não precisa ninguém fazer casa, móvel de mogno, jacarandá. Para que casa, móvel de jacarandá? Pelo amor de Deus, vocês estão trocando de novo alho por bugalho. Jacarandá não produz alimento para os animais, para os pássaros. O que produz são oti, são bicuíba, gendiba, você ter a junçara produzindo dentro da floresta, nós plantar inhames dentro da mata, nós plantar plantas rasteiras debaixo da floresta para que alimente a terra, purifique a terra e dê. Porque uns animais comem em cima das árvores, outro come dos cachos das árvores, outro come das raízes que estão debaixo da terra. Então, nós, indígenas, tupinambás e os outros, pensamos assim, temos que sentar com nós para pensar como fazer um reflorestamento, como manter um reflorestamento. Você tem que saber quando você devasta as plantas frutíferas da beira dos rios, você mata os rios de fome, o pessoal acha que o peixe vive de lodo e comer areia. E, na verdade, os peixes comem frutas que caem dentro do rio, ao longo do rio. E quando você devasta a beira do rio, você mata ele de fome também. Eu
quero deixar esse recado. Não dá para aprofundar, que isso é algo muito sério, então, mas eu quero deixar essa crítica, tá? Muito obrigado. Sim, então a gente que agradece, Babão. Mas então, Amangai, sua despedida nessa perspectiva de terceira manhã, né? Terceira possibilidade de um futuro. Esse terceiro amanhã ele é importante, né? Porque para a gente continuar existindo, ou a gente muda os nossos hábitos, as nossas atitudes, ou a gente vai dar continuidade nesse processo que extermina populações, né? Todos os ecossistemas, né? E eu queria agradecer a oportunidade também de ouvir o cacique Nailton, Nailton tá lembrando de mim, cacique Babal, deputado Marcelino Galo, e você também pelo convite. O TC amanhã ele tem que ser uma responsabilidade de todos, né? E por várias mãos, né? E com o olhar e a sabedoria sempre ouvindo os povos indígenas o que tem a dizer, né? Porque a mensagem que os povos indígenas estão trazendo, ela é milenar. Só que nem todos estão abertos, querem ouvir o que os povos indígenas, né? Tá trazendo. Então, a luta dos povos indígenas é uma luta ancestral e o direito, né, do território, ele também é ancestral, ele é originário. Então, defender os povos indígenas, defender o seu território é também defender a vida. E justiça, né, por todos aqueles que tombaram por essa luta e continuam sangrando, né? Então, a gente pede justiça por todas as vidas que ainda continuam sendo tombadas, né? Na Bahia e todo o território brasileiro. Então, para a gente continuar existindo, a gente precisa, primeiramente, garantir que as populações indígenas continuem vivendo de forma digna, com sua autonomia garantida, com seu protagonismo garantido, que os povos indígenas seja ouvido, né, nos espaços de tomada de decisão e que tudo aquilo que vem impactar seja ouvido às populações indígenas antes de qualquer tomada de decisão, que escute as mulheres indígenas, que são os esteios do movimento indígena, que estão na linha de frente dentro dos seus territórios, junto com os guerreiros, companheiros da nossa comunidade. Então, a luta, ela é luta coletiva, né? É homem, mulher, jovem, criança. Então, a gente precisa ouvir e respeitar a todos de forma igual, né? Porque se a gente não olhar para o passado, olhar para o nosso presente, que futuro que a gente vai ter, né? Que futuro que a gente vai deixar para nossas crianças? Então, é isso. O maior exemplo de luta e resistência nesse Brasil, a gente pode ter os povos indígenas e que a população brasileira aprenda com os povos indígenas a continuar resistindo diante de tantas ameaças, né, que a gente enfrenta, e é preciso garantir o direito originário dos territórios indígenas. A gente falou tanto aqui de terra, território, né, que não dá para falar de nada se a gente não tem um território garantido, né? Então, demarcação já e justiça por todas as vidas. Demarcação já, né? Reconhecer essas terras, né, Marcelino? Marcelino foi o superintendente do INCRA que mais assentou, mais botou gente na reforma agrária, na história. Marco fez história, né, na passagem dele pelo INCRA, ele que é de carreira da carne, né? É isso? Estava a serviço da reforma agrária. Isso. Mas antes de eu ser deputado, a história foi generosa comigo, me deu essa oportunidade de fazer reforma agrária, e foi por isso também que eu virei deputado. Porque fez bem feito, né? Fez o que estava precisando ser feito e ninguém fazia. Como é que a gente faz agora o que ninguém está fazendo? Será que o nosso povo não vai ver, Marcelino, que o nosso destino não pode ser um fazendão estéril, exportador, destruindo tudo nosso, exportando grão, minério, agora energia, né? Porque é produzir energia que para botar para fora, ou enfim, ou mesmo para continuar a nossa água, o nosso solo. Quando é que a gente vai ver que o futuro é ancestral? O futuro está lá com a sabedoria dos povos tradicionais. Como é que a gente faz isso na política? Como é que faz? Bom, a gente precisa tecer um novo amanhã, né? E para fazer isso, um galo sozinho não faz isso. É preciso a gente ouvir todos os seus espaços. Veja que depoimento é tão importante, de densidade, fantástico ouvir cada um dos seus espaços, construindo
tecendo esse novo amanhã, para que a gente possa fazer esse país diferente. Então, aniquilando a natureza, né? Simplificando os ecossistemas, matando os animais, os rios. E Babau aqui fez essa exposição simples que dá para se compreender o que representa. Então, esses dois aqui são preciosidades, são muito necessários para que a gente chegue aonde você quer. O que é que seremos nós, seremos capazes de superar. Então, temos que lutar para não ter marco temporal dos povos originários, lutar para ter marcação dos seus territórios e, principalmente, para a construção da autonomia. A sustentabilidade ficou um termo um conceito muito desgastado, porque se apropriaram deles, mas que devemos seguir o exemplo da Serra do Palmeiro. Eles comem todo dia, eles dividem o trabalho. Já fui 2 vezes a farinhada lá, que Tem que voltar, hein? organizada pela mãe do cacique. Então, todo mundo come, todo mundo trabalha e todo mundo faz a festa. E tem o bem viver. Então, transformar esse mundo de festa e trabalho. E temos que aprender muito com os povos originários. Então, agradecer a nossa liderança, potente, essa jovem Amangaí, respeitada. Tanto é respeitada na universidade quanto na sua aldeia, e a capacidade de organização que ela tem com a juventude e o nosso cacique comendador. Comendador Babau. E ali a sociedade branca hegemônica dominante teve que reconhecer a capacidade do lutador. E esse exemplo, essa pedagogia da luta. Sem luta não tem território, sem luta não tem universidade, sem luta não tem vida. Então, vamos à luta. Demarcação Já! Você que nos acompanha, que tem se acostumando aí com as redes sociais, com essa presença do Tecendo Amanhã, curta, divulgue, passe adiante para os amigos. Isso é muito importante, a gente ir fazendo essa rede, que possibilita a gente tecer esse amanhã todos juntos, a nossa diversidade. Muito obrigado a presença de vocês, muito obrigado a você que nos acompanha. Vamos lá, Marcelo. Obrigado.